por exemplo, no caso de fachada, nós alinhamos um condomínio X, todos os procedimentos antes, todas as etapas, né? Foi fechado o contrato com essa empresa. No primeiro dia que a gente chegou na obra, já estava tudo errado. O material não foi o material que havia sido combinado, que havia sido fechado em contrato. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial e patologia das construções civis. Hoje nós estamos aqui com a engenheira Ana Cláudia, que é especialista na parte de gestão e avaliação das construções civis. Ela trabalha na aula de engenharia, nessa parte de inspeção, perícia e avaliação de uma forma geral. E hoje nós vamos falar aqui de uma que eu e o Felipe estávamos discutindo, que entendemos de formas diferentes, mas nós vamos falar sobre gestão de manutenção. Como que funciona isso dentro dos condomínios, seja condomínio residencial ou seja condomínio comercial. Perfeito. Gestão de obra de manutenção, que pra gente, pro nosso universo, a gente vai tratar isso aqui daqui a pouco, tem uma diferença de linguajar ou de entendimento, porque pra mim, a gestão da manutenção, quem faz é a empresa que tá lá, a empresa do condomínio. Então eu tenho a empresa contratada. Só que a Priscila me passou um outro cenário, um outro movimento que eu tenho certeza absoluta que faz sentido para aquela aplicação que você falou, que a gente já vai tratar sobre ela. E eu quero começar, inclusive, fazendo essa pergunta. O que é gestão de obra de manutenção aqui no conceito? Não vou falar do Estado, porque talvez se aplique em outros lugares também, mas no entendimento de vocês, o que é gestão de obra de manutenção e quem é o responsável por esse negócio? Como é que funciona? Antes de responder a pergunta dela, se apresente, Ana. Prazer, então, meu nome é Ana Cláudia, sou engenheira civil, né? Formei na UFV em 2019 e há 2 anos eu trabalho na Alon Engenharia, executando vários tipos de serviços, sendo um deles, né, essa questão do gerenciamento de obras de manutenção predial. Então, essa questão da gestão, né, dessas obras, o que a gente faz? Primeiro, geralmente os serviços são executados por uma empresa terceira. Então, nós auxiliamos, né, o condomínio nessa contratação. Porque, igual você falou, tem, no caso de São Paulo, geralmente são a própria empresa que faz a manutenção, né, do condomínio, que cuida dele, que olha essa questão de gerenciamento, né, junto com a empresa terceira. Aqui não funciona bem assim, porque, no caso, as administradoras dos condomínios, a maioria delas não tem tanto essa visão, né, esse conhecimento da área técnica dentro da engenharia civil. Então, são pessoas que estão ali mais por questões administrativas, né, aquela questão dos condôminos, o bem-estar deles, e essa questão para manutenção mesmo predial, eles geralmente contratam um serviço terceirizado, né, que foi o que a gente costuma oferecer, que é primeiro uma inspeção predial, onde a gente identifica através de um laudo de falhas de manutenção todos os pontos onde são necessárias manutenções, né, estabelece procedimento corretivo, ordem de prioridade, e isso é um guia, né, para o síndico, para a administradora saber por onde começar. Mas e aí? A gente já definiu a questão de prioridade, por onde começar, mas eles ainda ficam perdidos. E sempre tinha essa pergunta, né? Acredito que por isso que a gente começou a oferecer esse serviço na aula de engenharia. Qual empresa vocês sugerem para executar esse serviço? Esse procedimento aqui, qual a forma de executá-lo? Material, qual material utilizar? Então a gente falou, opa, realmente a gente tem que começar a oferecer esse serviço, né? Porque as pessoas que estão ali na administração, o zelador, não tem esse conhecimento técnico para poder fiscalizar um serviço de terceiros. Então, a gente participa primeiro dessa etapa inicial também, que é para poder mesmo mapear junto com outras empresas. Assim, a gente define o escopo da manutenção, estabelece as etapas e faz visitas com empresas terceiras para poder executar. E aí são passados, né, vários orçamentos, a gente faz uma equalização desses escopos, né, para deixar tudo equalizado, tudo bonitinho, todas as etapas contempladas, para não ter nenhum erro depois da execução, depois de fechado o contrato. E aí sim que, né, o condomínio a administradora que vai decidir qual empresa, né, que eles vão contratar de acordo ali com os interesses deles. Depois de fechado, essa empresa terceira que vai fazer essa execução das obras de manutenção,
nós fazemos esse acompanhamento, né? Que não chega a ser uma fiscalização, porque não tem como a gente estar ali todos os dias, o tempo inteiro acompanhando. Então, nós alinhamos antes de começar as obras, todas as questões internas do condomínio, conversamos com os moradores, né? Alinhamos direitinho com a pessoa que está executando, né? Com a consultora. Quais os pontos, a questão da documentação que precisa ser passada, vemos questões de cronogramas, né, procedimentos, para deixar tudo bem alinhado antes de começar efetivamente a obra. E através disso a gente mapeia questão de risco, né, todas as questões assim que por a gente já ter uma experiência na área, a gente sabe que é um ponto a ser observado antes para evitar qualquer problema, né, e o prolongamento dessa obra, porque a gente sabe que essa obra, principalmente aí, de manutenção, ela traz muitos, às vezes, atritos, conflitos, incômodos para os moradores, né, então é importante alinhar isso tudo antes de começar efetivamente as obras. Então, basicamente esse papel que a gente costuma desempenhar. Perfeito. E isso aqui, esse trabalho que vocês realizam, ele faz total sentido para aquele cenário no qual o condomínio, o empreendimento, não tem uma equipe técnica própria. Ele vai ter somente o zelador. E essas manutenções, elas são manutenções pontuais. Então, eu tenho, no meu entendimento, pelo que eu entendi da explicação, então eu tenho um serviço de uma recuperação estrutural. Sim. Então, aquela manutenção, aquele serviço, aquela obra vai ser acompanhada por um engenheiro. Exatamente, vai ser gerenciada. Perfeito, isso. Perfeito. Tá entendido a questão da nomenclatura. Porque isso lá, quando é na área comum, quem acompanha são as empresas. Porque lá é difícil você ter um condomínio que não tem uma empresa prestadora de manutenção, uma empresa que fica lá fazendo todos os serviços na área comum. Então eu tenho o cara que ele vai trocar a lâmpada, que ele vai cuidar, ele vai fazer o papel do zelador, mas eu tenho uma equipe técnica especializada em manutenção. E essa pessoa, essa equipe sempre tem um gerente, um engenheiro, um coordenador que vai fazer a supervisão dos serviços. Isso é importante que eu iria perguntar, né? Essa questão de ter alguém mesmo ali da parte técnica, né, já formado, que tem esse conhecimento, essa experiência para poder ali estar repassando para os demais funcionários para fazer essa fiscalização. Porque aqui já não acontece bem assim, né? Sim. São raras as administradoras. Mas será que não é por enquanto? Não, eu acho que é o perfil do mineiro. Do condomínio também. É perfil do... Aqui é muito diferente de São Paulo. Por mais que nós estamos numa capital, é outro universo. Então, quando você fala lá em São Paulo de ter uma empresa de gestão, de engenharia, isso não tem nos condomínios. Tanto é que hoje, aqui em Belo Horizonte, para poder colocar um engenheiro, você tem que convencer da necessidade de ter um engenheiro. Então, a gente, por mais que seja capital, do ponto de vista técnico, a gente está ainda nem engatinhando, a gente está ainda arrastando de barriga. Terceirização aqui, então, não tem muita força, por enquanto. Por quê? Esses serviços são as empresas terceirizadas que agregam esse valor e essa engenharia no contrato delas. Então, uma empresa que vai prestar um serviço, ela vai trazer a mão de obra, o profissional, só que ela também traz esse respaldo, que isso é um atrativo muito grande lá pra gente, e que eu acredito que aqui, eu vou perguntar para vocês, como é que está a terceirização aqui. Porque se a terceirização estiver forte, esse serviço fica a cargo da própria empresa, que eles vão trazer a engenharia e o conhecimento, mas tem que ter conhecimento, não é um aventureiro. Aqui em Belo Horizonte, o que a gente consegue ver de... E a gente está gravando em Belo Horizonte, viu? Estamos em Minas Gerais exatamente, aqui. Na minha terra. Vim pra cá, tô aqui na terra da Priscila. O que a gente consegue ver em Belo Horizonte? Belo Horizonte, quase todo síndico começa como síndico, transforma-se em uma administradora, vê que não é mais vantagem ser síndico, abre mão da sindicância e abre depois uma conservadora. Entendi. Então, o caminho é muito... Desestruturado. Desestruturado. Então, é o síndico que viu que valia a pena financeiramente ser uma administradora, viu foi para administradora. Azul. Aí começou a ter acesso à gestão financeira. Aí ele falou, puxa vida, se eu tiver uma pessoa para terceirizar para limpeza, legal, vale a pena. Aí virou como que é o nome dessa empresa? Uma prestadora. Uma prestadora de serviço. Então, cada vez mais tem os síndicos migrando da posição de síndicos, indo para administradoras e indo ali para conservadoras. Entendi. Quando a gente fala de conservadora em Belo Horizonte, mineiro, se eu estiver errada, podem me corrigir.
mas pelo que eu conheço do mercado de Belo Horizonte, tem 9 anos que eu atuo com um condomínio. A maioria das empresas que fazem essa parte aí de gerenciamento interno do condomínio, ela tá ligada à limpeza. E somente. Conservação, assim, conservação, tipo, troca uma lâmpada. Perfeito. Não, mas não tem uma pessoa técnica. Não tem engenharia. Não tem engenharia, zero de engenharia. Ai, cara. Então, assim, nós temos essa migração, não por questão de valores éticos, mas por questão de valores financeiros. Perfeito. Aí vai migrando para essa parte. E nisso fica acho que posso estar enganada, mas acho que fica no conveniente, que é fazer a limpeza. Porque você não precisa de um responsável técnico para isso. Você precisa de uma pessoa para coordenar, entendeu? Tem que ter, dependendo do produto químico que a pessoa vai usar, ela tem que ter um engenheiro químico e tudo mais. Mas é óbvio que não estou menosprezando nenhuma matéria, nenhuma disciplina, nenhum prestador de serviço, mas a técnica ali aplicada é mais fácil de você conseguir, porque para você ter um engenheiro especialista em condomínios e manutenção, ele precisa ter um conhecimento muito vasto, muito gigantesco. Não que a limpeza não precise ter, porque se eu usar um limpa-pedra nesse seu piso maravilhoso, eu vou danificar ele, vou estragar. Então ele precisa conhecer, precisa entender, mas é óbvio que é muito mais fácil de ter essa capacitação. A gente consegue perceber muito quando a gente está em um condomínio novo. Por exemplo, um condomínio 1 ano, 2 anos. Os síndicos que assumiram o condomínio não sabem receber tecnicamente o condomínio. Fato. Aí o que acontece? Aí a gente tá de braçada nessa parte. Por quê? Como não tem um corpo técnico por trás de uma administradora, não tem uma administração técnica falando de condomínios, o que acontece? Problemas de inúmeras naturezas. Primeiro você recebe mal, administra mal, faz manutenção mal, o que vai ter como consequência? Vai arrebentar tudo. É bem complicado. Assim, mas voltando... Aqui acontece muito isso mesmo, assim, de um morador assumir a sindicância assim, sem saber de absolutamente nada. Ele viu a oportunidade. Teve um que me contou uma vez, assim, eu durante uma vistoria, conta a história. Que era porque ele queria saber todas as fofocas do condomínio. Aí ele virou síndico porque ele queria saber das fofocas? Sim, eu já escutei isso, não estou mentindo. Então, assim, bem complicado aqui. Por exemplo, no prédio mesmo onde eu moro, a gente ficou sem síndico um tempo, né? Até que o pessoal... Eu não sou proprietária, estou lá morando de aluguel, mas assim, até que chegou uma definição, não tem como. Nenhum dos moradores querem ser a Priscila foi síndico profissional. Voltei a ser. Voltou? Voltei. Teve reunião de condomínio semana passada, estava ansiosa porque as manutenções não estavam sendo feitas e eu vou ficar muitos anos pagando um apartamento. Eu falei, quê? Eu vou fazer essa manutenção. E aí você voltou? Aí voltei. E a parte financeira, como é que tá o negócio? Não recebe, na verdade, eu abri mão de descontar do meu condomínio e abri mão a sua não, a parte financeira do condomínio. Péssima, porque o pessoal não pensa em guardar dinheiro. O pessoal lá é assim, ó, quanto que tem pra poder de gasto aqui de água, luz, telefone... Só isso que é ratear? Só isso. O condomínio dos condomínios grandes que tem aqui, R$210. Tá maluco? Tô falando sério. Tá doido, isso aí não dá pra fazer nada. Seríssimo, 210. Do meu condomínio, R$300. Não, mineiro, porra, vamos mudar isso. R$300. Porque aí, a pessoa, quando vem aí um problema de fachada, é o que a gente... Tem problema direto, a gente sabe disso. Vai fazer manutenção de fachada. Aí... É pra começar 1 milhão. 1 milhão. Pra começar. Por isso que não faz manutenção. Anda no centro de Belo Horizonte, você vai entender o que a gente tá falando. Eu vou conhecer. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que tem pessoas preocupadas e tem pessoas que não são preocupadas. Os que contratam a gente de gestão de condomínio, eles já tiveram um problema antes. Não é porque ele tem a conscientização, é porque ele já tomou. Já tiveram problema. E outra coisa, sabe o que eu entendo, que eu acho engraçado? A maioria das pessoas que nos contratam é para poder jogar a responsabilidade de conferência na gente. É claro, ele quer ter alguém para poder culpar se por acaso der problema. Ué. Exatamente. Sim. E assim, o que a gente faz em condomínio, a Ana vai poder falar melhor do que eu, que ela que acompanha mais. Quais são, assim, porque uma coisa é gerenciar tecnicamente. Como o síndico acaba passando pra gente as atribuições, a gente administra até briga de funcionário do lado de fora, assim. Teve um dia que eu recebi uma mensagem no WhatsApp que um funcionário brigou com o outro e arrancou sangue do nariz. O que você vai fazer? Eu falei... Era funcionário seu? Não. Então. Falei, nada, se eu ver, eu vou desmaiar no caso. Fazer o quê? O
O que você acha aí da gestão, Ana? Agora que você tem 2 anos que você está mexendo com isso, nessa parte de gestão de manutenção, olhando a parte de obra, a gente viu tanto obras de altíssimo padrão, que foi lá no Vila da Serra de fachada. O que você conseguiu absorver disso e qual que você viu como necessidade para o condomínio? Principalmente porque a maioria das gestões de manutenção não vem junta com o projeto, né? O que você vê aí de dificuldade quando a gente fala de gestão, de acompanhar uma obra de manutenção e o que está faltando para a gente conseguir deixar essa bola mais redonda? Então, hoje o que eu vejo, assim, que é o gargalo nessa área, é que a grande maioria dos síndicos, das pessoas, ainda estão apegados naquela parte assim, vou contratar um funcionário aqui, mesmo até que empresa, né, terceirizada aí de engenharia, que trabalha com reforma, que tenha toda a documentação, deixa os funcionários lá, assim, não, o pessoal tem 30 anos que trabalha com fachada, 30 anos, não tem problema nenhum, pode confiar, e deixa o pessoal lá tocando, igual esses dias mesmo, cheguei numa obra, a gente alinhou todos os pontos antes. E não deixa um supervisor, não deixa um encarregado, deixa ninguém? Assim, tem, mas não 24 horas, né? O tempo inteiro. De novo. Dia sim, dia não, talvez mais que isso. Então, assim, é bem complicado. E não só por isso, até o engenheiro mesmo não tem esse conhecimento. Às vezes, alguns deles, né? Porque, assim, por exemplo, no caso de fachada, nós alinhamos um condomínio X, todos os procedimentos antes, todas as etapas, né? Foi fechado o contrato com essa empresa. No primeiro dia que a gente chegou na obra, já estava tudo errado. O material não foi o material que havia sido combinado, que havia sido fechado em contrato, por causa de questão de qualidade, desempenho, durabilidade mesmo. O pessoal já começou a fachada pela junta de dilatação, sem lavagem, sem nada. Aí a gente já parou a obra no primeiro dia e falou, não tem como. Nós vamos ter que fazer um treinamento. Então, nós e aí vocês ganham por essa consultoria para poder dar consultoria para a empresa prestadora? Porque esse é um trabalho que vocês estão fazendo de conscientização para a pessoa da ponta, para o executante, que não é o papel de vocês, não é o papel da pessoa que está representando o condomínio. Eu se represento o condomínio, eu nunca que eu vou ensinar a empresa prestadora. Eu vou parar o serviço, tiro de lá e falo, se vira, vai aprender a fazer direito, tá errado. Mas o problema aqui é essa mão de obra. Aqui, não sei se é o problema específico de BH, mas assim, esse ainda foram um dos melhores que a gente acompanhou. Tá, de brincadeira? Sério? Sim. E o cara já começou errado, a primeira atividade foi errada. É uma cultura já, não é pessoal. Mercado. Aqui é outro mercado. O que a gente tem que fazer para mudar isso? Olha... Treinar a ponta. Tem que treinar muito, é conscientização total, velho. Mas as pessoas não querem investir, né? Como que são os eventos aqui para síndico? Síndico profissional, síndico morador. Tem bastante evento aqui para síndico nesse... Tem um evento só em novembro e não tem mais. Era. E o resto é só parte jurídica, não tem eventos relacionados à manutenção. Nós estamos mexendo agora os pauzinhos para fazer agora no final de fevereiro, voltado só para manutenção predial. Para poder falar, conscientizar. Mas assim, as pessoas, primeiro que elas não querem. Mesmo sendo de graça, as pessoas não vão. Assim, eu estou sentindo isso na pele. Eu dei curso recente de graça para um engenheiro. Você pegar aí, se tiveram 40 pessoas, era muito. Porque as pessoas não vão. As pessoas não querem, sabe? Não tem prédio caindo aqui não, gente morrendo, acontecendo catástrofe. Pra galera poder acordar, meu? Esse ano, acho que foi um só, né, que caiu aqui. Só um só. Mas aqui, o que a gente vê se você rodar um pouco de manutenção, as pessoas só começam a se importar quando você fala que é grave. Só. E aí, quando eu vou em reunião de condomínio, acho engraçado que o pessoal fala assim, vai cair? Aí eu falo, não vai cair. Então agora não é hora de fazer isso. Cara. Eu tô falando sério. Bandeja. Vai no centro de Belo Horizonte, todas as fachadas estão cheias de bandeja, porque a fachada tá caindo e o pessoal não quer fazer manutenção de fachada. Prefere segurar ali, não deixar cair. Na bandeja, por conta que a prefeitura multou. Aí, qual que é o perfil de público que a gente tem? A gente tem um perfil que é o Vila da Serra, que é o pessoal de poder aquisitivo maior, que aí se preocupa um pouco mais com a estética, não com a técnica. Tem essa questão também. E nós temos o restante de Belo Horizonte, que se você pegar, eles vão pegar a parte funcional. O elevador tem que estar funcionando, a portaria tem que estar funcionando, beleza. E o hall tem que estar limpo. Acabou. Se o prédio está caindo... Não me importa. Exatamente. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Exatamente.
E as pessoas cenário, só começam a se preocupar com a fachada, por exemplo, a gente só tá fazendo essa parte de gestão de manutenção de fachada, por quê? Porque os moradores começaram a reclamar, encher a paciência do síndico, aí o síndico contratou uma fachada. Aí pergunta se foram usados, por exemplo, essa gestão de manutenção que a Ana tá. Nós fazemos toda a parte do escopo, toda a parte. Eu falei com o condomínio, pessoal, tem que remover todo o rejunte e refazer de novo, porque aqui é muita fachada pastilha, muita fachada. Banheirão lá, público, né? A amostra. O que o pessoal contratou lá, Ana? Banheirão público, a amostra. Recomposição pontual do rejunte. rejunte. Pontual. Só onde estava soltando. Não quer fazer da maneira correta, quer fazer só o paliativo ali pra segurar e segue a vida. E detalhe, 10 anos já de entrega da edificação, assim, sem nenhuma manutenção da fachada, assim, os revestimentos, rejunte, assim, com muito mofo. Então, assim, mesmo com a lavagem, não tem como remover 100%. E a recomposição seria só nos trechos mesmo com falha, que já estivesse desagregando o rejunte. Então, assim, visualmente também não fica nada bonito e nem vai ter um desempenho adequado, porque não é o indicado. Mas foi o que foi contratado. É o que o cara... Então, assim... Não, e outra questão, por exemplo, nesse mesmo condomínio, os moradores... O da briga? É o da briga esse aí? Não, é outro. Os moradores, alguns, outros prezam, falam, não, é necessário, a obra é para o nosso bem, nós estamos pagando, queremos que seja feito um serviço com qualidade para apresentar uma adequada durabilidade. Agora, outros não. Outros pensam só em si, por exemplo. Não tem como fazer a vedação das janelas sem remover as telas de proteção. Dá uma semana, o pessoal já está ligando desesperado. Vocês não vão colocar as telas de volta, mas assim, gente, já foi feita a vedação, agora vamos passar revisando, conferindo. Não precisa colocar, então passa revisando, viu que tem itens falta, tem que colocar a tela. Então não vai ser feito, porque não tem como. Se não respeitar essas etapas do processo, não tem como ter um serviço bom, de qualidade. Mas o pessoal está preocupado em colocar a tela. E nem é por proteção, assim. É só porque ele está acostumado a ver aquilo ali. Apartamento sem nem animal, sem criança. É porque ele tem um apego sentimental pelo negócio. Meu, eu quero colocar de volta. Como eu falo assim, me deixa desconfortável. Eu falo, gente... É só você não se jogar daqui. Falta de controle. Falta de controle. Você não consegue não se jogar daqui? Assim, a gente brinca com essa parte, mas é complicado, né? Porque, assim, acaba que vindo uma demanda muito grande, né? Pra cima da gente, pessoal, uma questão assim que não tem como, né? A gente ir além. Por exemplo, as etapas... Tem um processo, por exemplo, agora mexendo com fachada. É época de chuva. Então, assim, não tem como executar a obra com chuva. E mesmo depois da chuva, porque o substrato ainda está molhado. Então, nós não podemos aplicar um selante, não podemos aplicar o rejunte. E o pessoal já liga reclamando. O pessoal não está trabalhando, tá? A gente quer que termine a obra. Não, todo mundo quer que termine. Mas você não quer que o sistema apresente um bom desempenho, uma boa durabilidade? Então, nós temos que manter essas etapas bem definidas e entender bem isso, sabe? Tem alguns moradores que recebem bem, entende essa questão até de uso do elevador, porque principalmente quando você está fazendo serviço de fachada, o pessoal fica o tempo todo, desce na fachada, sobe, desce na fachada, sobe. Então, assim, tem que ficar entrando muitas vezes em apartamento de cobertura. Então, assim, o morador, querendo ou não, tem que ficar lá disponível, deixar alguém né, responsável ali para acompanhar. Aí qualquer coisinha já fica querendo colocar algum problema. Então, assim, a gente tem que alinhar bem os pontos. Por exemplo, antes de começar a obra, é imprescindível ter uma vistoria, uma espécie de vistoria cautelar mesmo, para identificar, né, como tá a situação, porque às vezes tem algum revestimento, uma pedra de peitoril que já tá quebrada e o pessoal não viu, aí depois que os meninos desceram lá com os equipamentos, falaram, olha, tá quebrado, mas já tava antes. Do mesmo jeito que pode acontecer o contrário, realmente pode ser essa empresa responsável pela execução que quebrou. Então, assim, é importante ter essa documentação antes, mas é um serviço também que é contratado à parte, e igual nesse caso eles não escolheram. Prefiro não fazer. E aí vão ter dor de cabeça agora, vai ter prova. Aí, né? na verdade, aí a responsabilidade vira nossa, porque como eles acham que a gente que está gerenciando, a gente que tem que responder várias coisas que não estão nem dentro do nosso escopo.
You win. Perfect. Eu vejo um ponto central, que não vou falar o problema, mas o grande fator pelo qual estamos vivendo essa situação aqui em Belo Horizonte é porque o síndico ainda não está engajado no negócio, no meu ponto de vista. Lá em São Paulo a gente viveu esse cenário, exatamente esse cenário caótico de que as pessoas não entendem a importância da manutenção e de ter engenheiro, de ter empresas capacitadas trabalhando. Quando surgiu o movimento do síndico profissional, isso em coisa de 5, 7 anos lá, mudou da água para o vinho. Porque o síndico profissional ele veio de fato profissional lá. E ele trouxe essa parte da engenharia, ele trouxe essa robustez, não só para a parte de manutenção, mas para a parte também fiscal, contábil, que o condomínio também tem. Agora você como síndica, você vai manjar muito, não é minha praia. Eu não manjo, mas eles profissionalizaram de fato. Então por isso que a gente vive outro cenário. Mas no meu ponto de vista, aqui tá desse jeito por causa que o síndico ainda não entendeu o papel dele e deixa ter um condomínio de 200 conto por mês, meu. Sim, inclusive durante a visita, né, para elaboração de proposta, o síndico geralmente chama a gente e fala, olha, tô com esse problema específico aqui. Aí a gente chega no condomínio bem antigo, com assim, inúmeras anomalias, assim, falha de estanqueidade, com tudo. Problemas assim, generalizados. Não, mas o problema é esse. Todos os moradores estão reclamando disso. Eu quero que resolva isso. A parede está suja, né? Aí nisso, por exemplo, a gente vai mudando. Fala, olha, tem essa questão, por exemplo, da fachada. Uma fachada com revestimento cerâmico. Você sabe que o síndico, ele pode responder, ele responde civil e criminalmente, no caso, por exemplo, de uma pastilha dessa cair e matar alguém. E assim, quem é o culpado por não fazer a manutenção? De quem que era a responsabilidade? É o CPF dele que tá lá. Sim, aí nisso, alguns, né, porque geralmente assim, são os síndicos que são os moradores, né, que é gente que acabou, às vezes nem queria, acabou assumindo ali e não faz nem ideia do que tá fazendo ali. Assim, acontece, né, claro que cada caso é um caso, tem muitos síndicos que são engajados, que entendem, que buscam até entender essa parte técnica para conseguir realmente desempenhar um bom papel lá. E tem o caso do síndico profissional também, que, como você mesmo disse, já é bem mais avançado, né? Já tem todas essas questões. Mas tem uma grande parcela aí que não tem essa noção, sabe? Que realmente aí de todos os deveres, do quão é importante estar contratando uma empresa especializada na área, que entenda mesmo sobre essa parte técnica para estar realizando essas manutenções. E assim, até para guiar mesmo, porque o pessoal, no caso que você disse, tá reclamando aqui dessa mancha no revestimento. Mas por quê? O que ocasionou essa mancha no revestimento? Uma falha de estanqueidade. Não, o pessoal quer que faça a pintura. Quer que passe tinta por cima então só. Não vai resolver, vai ser um custo adicional que não vai ter efetividade. Logo já vai ter manifestação patológica de novo, né? Já vai estar ali com as manchas de umidade. Então, assim, é super importante contratar uma empresa na área, né, que entenda realmente e que estabeleça todas essas questões, todas as anomalias existentes, todos os procedimentos, a ordem de prioridade, né, a forma de se executar, para estar orientando aí. E Perfeito. Também uma empresa para acompanhar isso depois, né? Depois, quando começar efetivamente esses trabalhos de manutenção. Sim. E ter alguém de fora, não deixar a raposa cuidar do galinheiro. É importante você ter alguém isento. Exato. E uma coisa que a gente vê é que, primeiro, que Minas Gerais tem um mercado interessante, se for pensar. Porque como tem tanto síndico que ainda não virou a chave, é um negócio legal, sabe? Ué. É uma bola interessante de se jogar. Só que o cliente também tem que estar disposto a pagar por isso, né? Mas o cliente vai estar disposto a pagar a partir do momento que ele estiver consciente que o síndico está fazendo o papel dele. Então, como que a gente pode fazer isso? Conscientizar a pessoa da ponta. O trabalho é do síndico. Nós, técnicos, engenheiros, a gente não consegue fazer isso. Quem tem que fazer isso é o síndico. Ele que está lá todo dia, ele tem que fazer comunicado, ele tem que colocar no elevador, ele tem que fazer reunião, fazer assembleia e tudo mais. Esse papel é do síndico. Ele que tem que fazer essa conscientização do morador. E nós temos que apoiar o cara. Tem que apoiar o síndico e às vezes puxar a orelha dele. A gente tem que puxar a orelha do cara e falar, e aí?
Você não tá vendo que você tá fazendo... Mas é difícil, assim, pensando na... Não é curto prazo, isso aí é serviço de longo prazo. Pensando na perspectiva daqui de Belo Horizonte, eu fiz serviço perícia em São Paulo, Rio, no Pará, fiz em vários estados, totalmente diferente. Que cabeça diferente, sabe? Eu acho que nós mineiros estamos com a cabeça muito fechada. Ainda tá... Muito fechada. E que valoriza muito pouco as pessoas que trabalham, assim... Para poder rodar um escritório de engenharia como o nosso, tem que fechar muitos contratos para poder valer a pena manter um escritório para o negócio fazer, sabe, rodar. E não deveria ser, porque na verdade é a gente que faz o prédio rodar bem, para as pessoas garantir de fato a moradia, né? Para poder usar aquele espaço lá. Ó, Priscila, ping-pong, a gente já estamos caminhando pro final. Já tá no horário? Estamos caminhando pro final, deu o horário. Ó o Lucas ali fazendo a marcação, deu horário, ping-pong. Perguntas e respostas rápidas é uma palavra, tchau, tá? Então vamos lá. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, um livro. Um livro, Engenharia Diagnóstica. Mas esse, pô... Desconstrução. Desconstrução. Marmelada. Não foi ensaiado antes. Para com isso. Uma música. Uma música... Ai, meu Deus. Evidências. Evidências? Qual que é a evidência? Eu não sei. Não é possível. Então vocês não são brasileiros? Eu sou do rock. Isso aí deve... Ah, sertaneja. Canta um pedacinho. Ah, não vamos contar. Não vou. Não sei Meu qual que é Deus. evidência, não sei não. Vou morrer. E essa loucura. Isso. Ah, É o hino do Brasil. É o segundo hino. É essa, Lucas. Pablo, qual é a música? um filme. Um filme... Eu não sou muito de filme, não, pra ser bem sincera, tá? Mas tem algum que você deve ter gostado. Fala assim, puxa vida, que legal, gostei. Fala Harry Potter que não tem como errar. Mas eu nunca assisti Harry Potter. Perdão. E aí, Priscila? Tá faltando cultura pop na cabeça dessa galera, velho. Tá faltando. Vingadores, já assistiu Marvel? Qualquer filme da Marvel? Assim, não assisti. Não. Hoje eu vou assistir Avatar 2, pode ser? Pode. Não tem nada a ver com Vingadores, né? Mas tá lá. Coitadinha. É da Disney. Então fala uma tal, série. Fala uma série, já que você é um filme. Ah, tem várias que eu gosto, mas Friends eu gosto melhor. É legal. muito. Eu gosto de Suits, Friends, até a também terceira, quarta gosto. temporada. Depois eu não gosto mais, você acredita? Eu gosto de Friends. Gosto bastante. Eu gosto até a terceira, quarta, depois acho que fica... né? É meu gosto, meu ponto de vista. Mas não ser entrevistado, não sou. Pessoa que te inspira. Solta o cavalinho, Lucas! Olha, vai ser marmelada, palavras. Vai ser marmelada, tem que ser outra. Ser outra. Tá aí. Ô, Brasil! Corta! Pessoa que te Não, mas inspira. é uma pessoa que tá ali perto. Olha, tem vários profissionais na área, assim, que me inspiram. Mas, assim... virando uma chavinha, uma pessoa que tem me inspirado muito ultimamente tem sido do Thiago Brunet. Que não sei se você conhece, mas vai pra um lado mais espiritual, mas assim... Brunecast, animal! Isso, Brunecast. A gente consegue aplicar isso em todas as áreas, né? Então, assim, tem mudado mesmo o meu dia a dia. E, assim, profissionais na área que me inspiram, tem vários, né? Matheus Leone, tem a Natade, tem a Cristiane, que infelizmente não está aqui. Faleceu. Mas tá, Cristiane Furlan, assim... Vários profissionais. Todo mundo de patologia. Todo mundo. Porque eu só conheci o Thiago Brunet, do Brunecast. Ele faz um evento, cara, muito louco. Foi esses dias aí, o Destiny. Lá no Parque do AMB. Lá no... Enfim, foi legal. 3 dias. Você Não participou? Não, foi 17, 18 e 19 de setembro. Não conheço, tem que ouvir. Ele faz uma vez já por não ano. cabelo branco assim, o do tupete? Isso, pastor, legal pra caramba. Gosto. É muito legal o podcast dele, é bem legal. Vou ver depois. E ele faz uma vez por ano, ele faz um encontro que é o... Se não me engano é Destiny o nome. E aí faz um evento de 3 dias de imersão lá no Parque do Ibirapuera. É animal. Tem gente... Então tá, né? Depois eu vou ver. Bacana demais. E aí, depois eu vou mudar de lado, eu vou querer ser entrevistado. Tá bom. Cara, também tem que responder esse ping-pong aqui, uai. Porque quando a gente fez o nosso lá no aeroporto, você não teve ping-pong, não. Não tive. Só tive barulho,
Suado. Mas foi animal, não foi? Mas foi animal, a gente tava no mó vibe, meu. Tá legal, A gente tava no mó vibe, foi legal. Se você não assistiu ainda, não, voltem alguns capítulos aí do Manatecast pra assistir o dia que a gente fez entrevista lá no aeroporto. Vai estar no card. No card aqui em cima, é só clicar aqui. Manutencista, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deu pra entender o que é gestão de obra de manutenção, que pra mim, falo de novo, vou repetir, pra mim isso aqui foi uma novidade e eu tenho certeza que faz sucesso porque faz sentido, é um trabalho que precisa ser realizado nos condomínios, o síndico precisa contratar, porque se eu tenho um serviço técnico sendo realizado, eu preciso de alguém para poder fazer gestão ou fiscalização, porque senão vai sair errado, vai ter procedimento que o pessoal vai fazer errado, muitas vezes nem por maldade, mas por falta de capacitação técnica. Então eu preciso ter esse serviço. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, o botão tá aqui perto da Priscila, clica no sininho para ser avisado toda vez que abrir novo, curte, comenta, compartilha, vai lá no Spotify, pode procurar Manutencast, a gente tá muito mais forte no Spotify, e o contrário também, tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial e se inscreve para poder dar uma olhada como que é a Ana Cláudia e a Priscila de verde hoje, palmeirense. Vamos, Andressa. Fui!